Senhor, aqui estamos diante de Ti, com o coração rasgado, com a alma exausta, mas com um fio de esperança. Porque mesmo quando tudo parece sem sentido, mesmo quando o fardo é pesado demais para carregar, ainda temos uma certeza: Tu estás ouvindo. Mesmo que os nossos ouvidos não consigam captar a Tua resposta, mesmo que os nossos olhos não vejam o Teu agir, Tu continuas sendo o Deus que ouve, que vê e que se compadece. Deus, há pessoas aqui que estão cansadas, esgotadas, com o coração sobrecarregado e a mente ansiosa. Há pessoas que estão prestes a desistir. Elas têm lutado, elas têm orado, mas parece que nada muda. Parece que o céu se fechou. Mas neste momento, Senhor, clamamos: abre o céu sobre cada vida que ora comigo agora. Entra com resposta, entra com consolo, entra com direção. Mostra, Senhor, que não é hora de desistir, porque o Senhor está prestes a agir. Tu conheces, Pai, cada lágrima que foi derramada em segredo. Tu vês o desespero que ninguém entende, o vazio que ninguém consegue preencher. Mas Tu, Senhor, és especialista em restaurar o que está quebrado. Tu não rejeitas um coração quebrantado e contrito. Então, neste momento, visita cada coração que está se sentindo perdido, que já não vê mais saída, que nem sabe por onde começar. Que eles sintam o Teu amor envolvendo, o Teu Espírito consolando e a Tua mão estendida para levantar. Pai, lembramos da Tua palavra que diz que o Senhor é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E é nessa angústia que Te buscamos agora. Senhor, ergue o caído, fortalece o cansado, desperta o coração que adormeceu em meio à dor. Há pessoas que estão tão feridas que já não conseguem orar, mas estão aqui, ouvindo esta oração, esperando que algo aconteça. Que seja este o momento, Senhor. Que seja agora o Teu mover, porque o Teu tempo é perfeito, e nós cremos que está próximo o momento da resposta. Quantos estão paralisados pelo medo, Senhor? Quantos têm dons, têm chamado, mas desistiram de sonhar porque as decepções os calaram? Quantos estão com o coração trancado, dizendo: eu não consigo mais, não sou forte o suficiente? Mas a Tua palavra nos lembra que quando somos fracos, aí é que somos fortes, porque a Tua graça nos sustenta. Não é sobre merecer, não é sobre força humana, é sobre confiar que o Senhor ainda tem um plano. E mesmo quando tudo parece ruir, o Teu plano não falha. Jesus, Tu sabes o quanto o fardo pode parecer insuportável, mas o Senhor mesmo disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós corremos para os Teus braços agora, Jesus, porque onde mais encontrar descanso, onde mais encontrar paz, senão aos Teus pés? Recebe o nosso cansaço, toma essa ansiedade que corrói por dentro, cura, Senhor, os pensamentos que tentam nos empurrar para o abismo da desistência. Tira esse peso que não fomos feitos para carregar sozinhos. Há pessoas, Senhor, que estão em silêncio há muito tempo, não por paz, mas por dor. Pessoas que já não têm forças para compartilhar a luta, mas Tu sabes. Tu vês o que ninguém vê. Tu entendes as dores que ninguém pode compreender. E é por isso que Te pedimos: revela Teu amor de forma real, tangível. Que essa oração seja como um abraço do céu, envolvendo cada coração aflito. Que eles saibam que não estão sozinhos. Que mesmo quando tudo desmorona, o Senhor ainda está ali, firme, inabalável, com os braços estendidos. Deus, renova os sonhos que morreram. Restaura os ministérios que foram enterrados pela dor. Levanta os que caíram na estrada, os que se afastaram por vergonha, por cansaço, por decepção. Traz de volta, Pai. Não importa o quão distante eles tenham ido, a Tua graça ainda alcança. O Teu amor ainda chama pelo nome. Que essa seja a madrugada da volta. Que esse seja o dia da restauração. Que esse seja o recomeço. Pai, há tantos que ouvem esta oração sem nem entender por que estão aqui. Pessoas que nem sabem direito quem é Jesus, mas que estão quebradas por dentro. Elas não estão aqui por acaso. Foi o Senhor que conduziu até este momento. E eu Te peço, revela Teu Filho a elas. Mostra quem é Jesus, não como religião, mas como Salvador, como amigo, como refúgio, como aquele que morreu por amor e vive para nos dar vida. Que elas sintam agora esse amor invadindo, curando, transformando. Senhor, não permita que essas pessoas desistam agora. Elas já caminharam tanto, já enfrentaram batalhas tão grandes.
Não deixa que parem a um passo da vitória. Não deixa que larguem tudo quando o milagre está tão perto. Dá forças, Pai. Renova a fé. Reacende a chama. Que cada palavra aqui orada seja como fogo nos ossos secos, como o vento do Espírito sobre as cinzas. Que haja vida onde a morte tentou se instalar. Que haja esperança onde só havia desespero. Nós rejeitamos toda voz de acusação, de condenação, de derrota. Não aceitamos as mentiras que dizem que já era, que não tem mais jeito. Porque em Cristo sempre há recomeço, sempre há restauração. O Senhor transforma pó em vaso novo. O Senhor faz do deserto um jardim. E nós declaramos isso sobre cada vida aqui. Não é o fim. Deus está prestes a te ouvir. Não desista agora. Senhor, nos ensina a esperar sem murmurar. Nos ensina a confiar mesmo quando tudo está em silêncio. Porque o silêncio de Deus não é abandono. O teu silêncio é preparo. E enquanto o Senhor trabalha no invisível, nós aprendemos a te adorar. Mesmo sem entender, nós adoramos. Mesmo chorando, nós cremos. Porque sabemos que a tua promessa não falha. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós declaramos: amanhã está chegando. Te pedimos também, Pai, toca nas causas impossíveis, nos lares destruídos, nos corações feridos, nos diagnósticos que trouxeram medo, nos relacionamentos quebrados. Toca no financeiro, no emocional, no físico, no espiritual. Porque quando o Senhor entra, tudo muda. Uma palavra tua é suficiente. Um toque teu pode mudar uma vida para sempre. Senhor, acalma a tempestade na mente de quem está aflito, a ansiedade que sufoca, a agitação interna que não dá paz. Que cada respiração agora seja invadida pela tua presença. Que o coração desacelere, que a mente se aquiete, que o corpo se entregue à tua paz. Porque tu és o príncipe da paz. E onde o Senhor reina, a tormenta se cala. Tu és Deus que ouve, Deus que vê, Deus que age, mesmo quando achamos que não vai dar mais, o Senhor entra e muda tudo. Por isso, não vamos desistir, não vamos parar, porque estamos mais perto da resposta do que imaginamos. E se o Senhor está prestes a nos ouvir, então vale a pena esperar, vale a pena continuar. Porque quem espera em ti nunca é envergonhado. Senhor, nós continuamos diante de ti, reconhecendo que não temos para onde ir, se não for para a tua presença. Ainda que tudo ao nosso redor pareça estar desmoronando, é aos teus pés que encontramos firmeza, é no teu altar que descobrimos forças para continuar. Pai, aqui está o coração daquele que ora agora comigo. Um coração cansado, um coração inquieto, cheio de dúvidas, medo, esgotado pelas exigências da vida, pelas cobranças que vêm de todos os lados, e pela pressão de um mundo que só sabe correr sem parar. Talvez essa pessoa até tenha tentado muitas vezes caminhar com o Senhor, talvez tenha até começado a tua obra, iniciado um propósito, uma jornada de fé, mas foi se desgastando, foi sendo empurrada pelo cansaço, pela dor e pela decepção. E agora, Senhor, tudo o que ela consegue dizer é: eu não aguento mais. Mas mesmo com as forças faltando, ela não desligou esse vídeo. Ela está aqui, ela ainda está orando. E só isso já é um sinal de que o Senhor ainda está tocando, ainda está chamando, ainda está ouvindo. Porque ninguém continua ouvindo uma oração dessa se o Senhor não estiver atraindo com cordas de amor. Então toca agora esse coração ferido, essa mente cansada, essa alma pesada, essa vida que tem vivido no automático. Deus, essa pessoa já pensou em desistir do chamado, já pensou em abandonar tudo. Talvez ela tenha colocado a culpa nos outros, talvez ela tenha acreditado que foi esquecida, que o Senhor não a escolheu de verdade. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor não escolhe pela aparência, não escolhe pelo desempenho, mas escolhe por amor, por misericórdia, por um propósito eterno que muitas vezes nós mesmos não compreendemos. Por isso, eu oro agora para que o Espírito Santo comece a trazer de volta a clareza espiritual. Que todo o peso mental e emocional que bloqueia essa pessoa de te ouvir, seja agora quebrado em nome de Jesus. Que tudo aquilo que a impede de orar com sinceridade, que a impede de crer de novo, seja removido. Pai, que essa alma que se sente sozinha, saiba que o Senhor está ouvindo cada gemido, cada suspiro, cada lágrima. Porque a tua palavra diz que o Senhor recolhe cada lágrima em um odre,
e isso significa que nenhuma dor passa despercebida diante dos teus olhos. Senhor, eu oro também por aqueles que não te conhecem, mas sentem dentro de si um vazio que nada preenche. São pessoas que já tentaram resolver as coisas do seu jeito, já buscaram sentido em tantas coisas, mas continuam se sentindo perdidas. Hoje, elas não chegaram aqui por acaso. O Senhor está chamando pelo nome, mesmo que elas ainda não compreendam tudo. Então começa, Pai, a visitar essa pessoa com uma paz que excede todo entendimento. Que o coração dela sinta algo diferente agora, algo que nenhuma explicação humana pode dar, mas que seja inegável que é o Senhor. Pai, às vezes achamos que a nossa oração é fraca demais, que nossa fé é pequena demais, mas o Senhor mesmo disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, já será suficiente para mover montanhas. Então eu oro agora por essa fé mínima que ainda resta, que ela seja fortalecida, multiplicada, renovada. Que essa pessoa volte a orar como antes, ou melhor, que ela aprenda a orar como nunca antes orou, que ela fale contigo sem medo, sem vergonha, sem máscaras, porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. E eu sei, Deus, que existem pessoas que estão ouvindo essa oração agora, e estão lutando para acreditar, estão tentando, com toda sinceridade, mas ainda sentem que algo está bloqueado. Então eu oro, em nome de Jesus, que todas as vozes contrárias às vozes da dúvida, da culpa, da acusação se calem agora. Que essa pessoa saiba que ela não precisa se arrumar para vir ao Senhor, ela precisa apenas vir. Porque é o Senhor quem faz a transformação, é o Senhor quem muda histórias, é o Senhor quem cura memórias, é o Senhor quem liberta o oprimido. Deus, há corações feridos por dentro, que ninguém vê. Pessoas que caminham sorrindo, mas por dentro estão gritando. Pessoas que parecem fortes, mas estão prestes a desmoronar. Por isso, eu te peço, segura essas vidas agora. Não permita que elas desistam. Não permita que elas façam escolhas baseadas no desespero. Que elas saibam que o Senhor está prestes a ouvir, prestes a responder, prestes a agir. E que a tua resposta não vai chegar atrasada. Vai chegar no tempo certo, no tempo da cura, no tempo da transformação. Pai, o teu amor é a única coisa capaz de reconstruir o que o mundo destruiu. Por isso, visita agora cada área quebrada, cada pedaço da alma que foi pisado por traumas, rejeições, medos, decepções, falhas do passado. Essa pessoa tem carregado pesos que não são dela, culpas que o Senhor já perdoou, cicatrizes que ainda doem porque ela nunca soube como entregar completamente. Então agora, Pai, ensina-a a entregar, ensina-a a confiar, ensina-a a descansar, porque o Senhor está trabalhando, mesmo quando parece que tudo está em silêncio. Eu oro, Senhor, por todos que estão com a mente agitada, pelo excesso de pensamentos, pela ansiedade que consome por dentro, pelo medo do futuro, pela cobrança de ter que acertar sempre. Que essa mente receba agora o toque da tua paz. Que essa pessoa respire fundo e sinta que o teu Espírito está aí com ela. Que ela comece a perceber que o Senhor não está longe, mas está bem perto. E mais do que isso, está interessado em cada detalhe, mesmo quando ninguém mais se importa. Pai, há chamados espirituais sendo sufocados, há dons sendo enterrados, há propósitos sendo deixados de lado por causa da dor. Mas eu te peço agora, sopra de novo o teu fôlego de vida, reacende a chama que estava apagando, restaura o vigor daquele que pensou que nunca mais seria usado por ti, porque o Senhor é especialista em levantar aqueles que o mundo descartou. O Senhor chama de volta os que se perderam, e o Senhor ainda tem planos para essa vida. Não é o fim, não é tarde demais, não é pequeno demais para o teu agir. Continua, Espírito Santo, conduzindo essa pessoa a um novo nível de intimidade. Ensina-a a depender de ti. Mostra que nem sempre precisamos entender tudo para confiar. Que mesmo nas noites mais escuras, o Senhor está presente. Que mesmo quando não sentimos, o Senhor está operando. Que mesmo em meio às lágrimas, o Senhor está preparando algo. E se ela não tem palavras, que o Senhor ouça o silêncio. Que o Senhor ouça o clamor do coração. Que o Senhor transforme até mesmo o suspiro em adoração. Porque o Senhor é aquele que conhece tudo, inclusive aquilo que nem nós conseguimos expressar. Fica conosco, Deus. Continua falando, continua nos levantando. Porque cremos, o Senhor está prestes a nos ouvir.
E quando o Senhor ouve, tudo muda. Quando o Senhor ouve, até o impossível se curva diante da tua voz. Senhor, às vezes a dor se mistura com o silêncio, e a alma começa a acreditar que talvez tu não estejas mais ouvindo. Mas não é verdade. O Senhor nunca deixou de ouvir. Tu és o Deus que se inclina para escutar até o suspiro mais fraco, até aquele pensamento que ninguém consegue colocar em palavras. Por isso, nesta hora, nos achegamos com coragem e com quebrantamento, porque mesmo quando o coração treme, mesmo quando as lágrimas não cessam, ainda podemos dizer: Deus está prestes a nos ouvir. Nosso clamor hoje é por todos que estão à beira do colapso, para aqueles que perderam o rumo, que olham ao redor e só enxergam cansaço, que estão no automático, vivendo sem viver. Deus, muitos estão com a alma em guerra, tentando manter as aparências, mas dentro de si gritam por socorro. A ansiedade tem dominado os pensamentos, a mente não silencia, o peito aperta, o medo paralisa. E mesmo nessas horas em que parece não haver saída, nós te suplicamos, fala com eles. Pai, interrompe esse caos com a tua paz. Mostra que ainda há um caminho. Mostra que ainda há esperança, e que o Senhor não se afastou, mas está se aproximando. Agora, no secreto, vem visitar aqueles que abandonaram o chamado por se sentirem indignos. Aqueles que disseram: Deus não pode me usar, já errei demais, já tentei e fracassei. Deus, nós te pedimos, entra nesse lugar de desistência e acende de novo a chama. Não deixa que as mentiras do inimigo calem a voz do teu propósito. Não permite que o peso das falhas anule os sonhos que o Senhor mesmo plantou no coração. Tu és o Deus que chama, que restaura, que levanta do pó e unge com óleo novo. Por isso, em nome de Jesus, que esse chamado seja restaurado agora. Que essa pessoa volte a sentir a alegria da obediência, o prazer da tua presença, o peso doce da missão. E ainda que ela esteja ferida por dentro, desacreditada até de si mesma, nós profetizamos: Deus está prestes a te ouvir. Ele viu o teu quarto escuro, ouviu o teu choro abafado, conhece cada pensamento que passou pela tua mente quando ninguém estava olhando. Ele sabe da luta interna que você tem travado, tentando manter a fé viva mesmo quando tudo em volta parece contrariar a promessa. Mas o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Ele se aproxima dos cansados, dos humildes, dos que perderam as forças, mas ainda sussurram o nome dele. Por isso, mesmo agora, o Espírito Santo está aí contigo. Não para te condenar, mas para te levantar. Deus olha para os que estão sobrecarregados demais para continuar. Muitos estão vivendo sob pesos que não foram chamados a carregar. Estão tentando resolver tudo sozinhos, tentando ser fortes o tempo todo, tentando dar conta de tudo. Mas hoje, neste momento de oração, nós entregamos essas cargas aos teus pés. Tira esse peso, Jesus. Tira essa pressão que sufoca, essa cobrança constante, esse fardo invisível que adoece a alma. O Senhor disse que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Então, ensina teu povo a descansar em ti, a confiar no teu tempo, a viver um dia de cada vez, a respirar de novo com liberdade. Senhor, há tantos que não sabem mais nem por onde começar. Estão perdidos, confusos, sem direção. Muitos nem sabem quem é Jesus, mas sentem que precisam de algo ou melhor, de alguém para sair desse buraco. E nós intercedemos por essas vidas agora. Que o teu amor os alcance, que o teu Espírito os conduza ao arrependimento, à entrega, à salvação. Que eles sintam que há algo diferente acontecendo agora, enquanto essa oração é feita. Que mesmo sem entender tudo, eles sintam que existe uma presença real, que o céu está tocando a terra, e que esse toque é para eles. Senhor, revela-te a quem não te conhece. Mostra que o Senhor não é uma religião, não é uma ideia distante, mas um Deus vivo que caminha ao lado dos quebrados, que cura os feridos, que levanta os caídos, que dá vida aos mortos. Que eles vejam o teu rosto através da compaixão, da graça, da tua palavra viva, e que saibam, a ajuda que eles tanto procuravam não está em fórmulas humanas, mas em ti, Jesus, o único que pode restaurar o que foi destruído, o único que pode perdoar, transformar, dar novo nome e novo destino. E nós, que já andamos contigo, também clamamos. Não queremos apenas sobreviver, queremos viver a plenitude da tua vontade. Não queremos seguir com medo, com alma fraca, com coração dividido. Queremos um novo ânimo,
um novo fôlego, uma nova visão. Senhor, nos dá sensibilidade para te ouvir no meio do barulho. Nos dá discernimento para reconhecer a tua voz, mesmo quando o mundo grita o contrário. Nos dá coragem para não retroceder quando as dores vierem, porque sabemos, a tua promessa não falha. O Senhor está perto dos que clamam, dos que buscam, de verdade, dos que te desejam acima de tudo. E ainda que a espera doa, ainda que pareça longa demais, nós decidimos confiar. Porque quem espera em ti não será envergonhado. Quem persevera na tua presença verá a tua resposta, ainda que ela venha no último instante. Deus, mesmo que estejamos no limite das forças, nós escolhemos crer. Porque não é sobre merecer, é sobre graça. Não é sobre entender tudo, é sobre confiar em ti. E o Senhor já está movendo o invisível, já está trabalhando onde não podemos ver. Já está preparando portas, livramentos, curas, respostas, consolos. Então, Pai, renova agora esse coração que orou conosco. Toca nesse pensamento cansado, toca nesse espírito abatido, toca nessa alma confusa. Que ela sinta tua mão a sustentando, tua voz a chamando, tua presença a envolvendo. Que esse seja o início de uma nova estação. Uma estação de fé renovada, de esperança reacendida, de passos firmes na direção do teu querer. Que essa pessoa que quase desistiu saiba que o Senhor a viu, que o Senhor a ouviu, e que está vindo com resposta, com restauração, com poder. Deus está prestes a te ouvir. Não desista agora. Você não está sozinho. Você não foi esquecido. Há um Deus que ainda escreve histórias impossíveis. Há um Pai que ainda transforma lamento em dança. Há um Salvador que venceu a morte e te chama pelo nome. Volte a acreditar. Volte a sonhar. Volte a se levantar. Porque o tempo da resposta está mais perto do que você imagina. Senhor, continuamos aqui, na tua presença, sabendo que não é em vão que oramos. Porque toda vez que nos prostramos diante de ti com sinceridade, algo acontece no invisível. As muralhas internas começam a ruir. O peso que esmagava o peito começa a ser aliviado. E a certeza que parecia distante se torna esperança viva. Por isso, hoje não oramos por orar. Oramos porque cremos. Porque temos convicção de que o Senhor está ouvindo cada palavra, cada gemido, cada silêncio cheio de dor. Neste momento, intercedemos por todos aqueles que perderam a capacidade de sonhar, aqueles que se acostumaram com a dor, com a escassez, com a frustração, pessoas que foram tão feridas que se protegeram até de ti, como se o Senhor também fosse mais um que os decepcionaria. Mas tu não és homem para mentir, nem filho do homem para falhar. Tu és o Deus que levanta os abandonados, que visita os esquecidos, que honra os humilhados. Então toca nesses corações agora. Toca nessa alma que parou de esperar. Desarma essa pessoa diante da tua presença. Que ela derrame diante de ti tudo o que escondeu de todos. Porque tu não rejeitas sinceridade. Senhor, que toda frieza espiritual seja quebrada agora. Que esse fogo que um dia queimou forte volte a arder. Muitos começaram bem, cheios de paixão por ti, mas as lutas da vida, as distrações, os traumas, os tropeços, tudo isso foi apagando a chama. E hoje oramos para que haja recomeço, que o teu Espírito sopre sobre esses corações como em Ezequiel, trazendo vida aos ossos secos. Que essa pessoa que pensou que o tempo dela passou, que o chamado dela acabou, descubra agora que o Senhor ainda a quer, ainda a chama, ainda ama com amor eterno. Há feridas que só o Senhor pode curar, traições que ninguém entende, perdas que o tempo não consegue apagar. Mas tu, Jesus, és o bálsamo, és o médico da alma, és aquele que não apenas cura, mas transforma a dor em testemunho. Por isso, Deus, entra agora nos lugares secretos do coração, entra onde ninguém foi, entra no passado dessa pessoa e sara os traumas, as decepções, os abusos, os medos, as palavras duras que foram ditas e nunca esquecidas. Liberta agora, Senhor, porque o inimigo tem usado essas feridas para calar, para acusar, para aprisionar. Mas o teu sangue tem poder para libertar de toda prisão emocional e espiritual. Deus, muitos estão orando conosco e se perguntando se algum dia serão felizes de verdade, se algum dia viverão uma vida leve, uma vida em paz. E a tua resposta é: sim, sim, há um novo tempo preparado. Sim, há alegria depois do choro. Sim, há abundância depois do deserto. Mas é preciso crer, mesmo quando não há sinal.
É preciso continuar caminhando, mesmo quando os pés estão feridos. Porque quem persevera verá o impossível acontecer. Por isso, renova as forças agora. Troca o cansaço por vigor. Troca o desânimo por esperança. Troca a confusão por direção. Toca na mente, Deus, quantos pensamentos de fracasso, de culpa, de comparação, quantos se sentem insuficientes, inferiores, derrotados. Mas nós rejeitamos agora toda seta maligna lançada contra essa mente. Em nome de Jesus, que toda opressão seja dissipada, que todo pensamento de morte, de desistência, de fuga, seja agora destruído pela luz da tua presença. Que essa mente seja renovada, restaurada e alinhada com a tua verdade. Tu dizes que somos teus filhos, que fomos escolhidos, que não estamos sozinhos, e mesmo que o mundo diga o contrário, escolhemos crer no que tu dizes, porque a tua voz é mais alta, a tua verdade é eterna. A tua promessa não depende das circunstâncias. E para todos que estão diante de decisões difíceis, Deus, quantos estão perdidos, sem saber que direção tomar, pedimos agora, clareia o caminho, mostra a tua vontade, fecha as portas erradas, mesmo que pareçam boas, abre as portas certas, mesmo que assustem, dá discernimento, Deus, tira toda confusão, que não haja escolha baseada no medo, no orgulho, na pressão de outros, mas que cada passo seja dado pela tua direção, que essa pessoa aprenda a ouvir tua voz, que reconheça tua condução nas pequenas coisas, que entenda quando é o teu tempo de esperar e quando é o tempo de agir, porque quando seguimos a tua vontade, até os desertos têm mananciais, até o sofrimento tem propósito, até o silêncio tem resposta. Senhor, também queremos te agradecer, porque, mesmo em meio à dor, o Senhor tem nos sustentado. Mesmo quando pensamos em desistir, o Senhor nos carregou nos braços. Quantas vezes não tínhamos forças nem para orar, e ainda assim, o Senhor permaneceu, porque tua fidelidade não depende do nosso desempenho. Teu amor é incondicional, teu cuidado é constante. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por nos esperar mesmo quando te abandonamos. Obrigado por nos corrigir com amor. Obrigado por não permitir que as nossas falhas nos definam. Obrigado por ainda olhar para nós com olhos de esperança, mesmo quando nem nós mesmos acreditamos mais. Pai, essa pessoa que está orando agora precisa de um sinal, e não é por incredulidade, é por necessidade. Ela só quer saber se está no caminho certo, se o Senhor ainda está com ela, se não foi esquecida. Então responde com tua paz, com teu consolo, com tua direção, que ela perceba, mesmo em coisas pequenas, que o Senhor está presente, que o Senhor se importa, que o Senhor está trabalhando, mesmo quando parece tudo parado, porque o Senhor nunca está inerte, o céu nunca está em silêncio total, sempre há movimento quando um justo clama, sempre há ação no reino espiritual quando alguém se dobra em oração. E agora mesmo, sabemos, há anjos sendo enviados, há muralhas caindo, há respostas se aproximando, Deus está prestes a te ouvir. E não apenas ouvir, Ele está prestes a agir, a reverter diagnósticos, a desfazer sentenças, a quebrar maldições, a reconstruir sonhos, a soprar vida em áreas mortas, a restaurar o que parecia perdido para sempre. Não desista agora. É nesse exato momento que o inimigo mais pressiona, porque ele sabe que você está perto, porque ele sente o cheiro da vitória se aproximando, porque ele teme a sua persistência. Então continue. Mesmo chorando, continue. Mesmo sem entender, continue. Mesmo sem ver, continue. Porque há recompensa para os que permanecem, há renovo para os que esperam, há cura para os que creem. E há um Deus que não apenas te vê, mas caminha ao teu lado, mesmo quando você não sente. Senhor, continuamos te buscando, porque é de ti que vem o nosso socorro. A alma ainda geme, o coração ainda sente, mas a fé nos empurra para continuar. Oramos agora como quem clama em meio à tempestade, não porque somos fortes, mas porque sabemos que tu és a nossa rocha inabalável. Ainda que as ondas da vida nos cerquem, ainda que o vento assopre forte, tu permaneces firme, e em ti nos agarramos com todas as nossas forças. Pai, hoje intercedemos especialmente por aqueles que estão cansados, não apenas fisicamente, mas cansados por dentro, cansados de lutar e não ver resultados, cansados de confiar e ainda esperar.
cansados de serem fortes por tanto tempo. Muitos, Senhor, vivem rodeados de pessoas, mas se sentem sozinhos na alma. Carregam um sorriso no rosto, mas por dentro estão gritando por socorro. Hoje oramos por esses corações cansados. Que o teu Espírito venha agora como refrigério. Que essa alma exausta seja envolvida pelo teu abraço invisível, mas real. Que cada lágrima derramada seja recolhida por ti como semente, e que ela floresça em resposta e consolo. Deus, sabemos que o Senhor está vendo o que ninguém vê. Luta travada no íntimo, os pensamentos que tentam roubar a paz, os conflitos que não param nem durante a madrugada. Quantos estão deitados em suas camas, mas sem conseguir descansar de verdade? A mente não para. O medo do amanhã os sufoca. O passado os acusa. Mas hoje, Senhor, colocamos esses pensamentos cativos à tua autoridade. Que toda opressão mental cesse agora em nome de Jesus. Que essa pessoa volte a dormir em paz. Que a mente dela seja um lugar seguro, e não um campo de batalha. Tu és o Deus da paz. E a tua paz não é superficial. A tua paz guarda o coração e a mente. A tua paz é como um escudo invisível que impede as flechas do inimigo. Por isso, clamamos por essa paz agora. Que ela inunde esse lar. Que ela envolva esse coração. Que ela se manifeste mesmo sem explicação lógica. Porque não precisamos entender tudo para confiar. Não precisamos ver tudo para continuar crendo. Precisamos apenas saber: o Senhor está conosco. Senhor, também oramos por aqueles que estão se sentindo em um beco sem saída, que olharam para todos os lados e não veem solução. Pessoas que disseram no íntimo: eu não sei mais o que fazer. Mas é nesse lugar, Deus, que a tua mão se move com mais poder. É nesse vale que a tua glória se revela. Porque quando não temos mais controle, o Senhor assume o governo. E quando tudo parece perdido, o Senhor começa a restaurar. Por isso, agora oramos por recomeços. Que essa pessoa que pensa que falhou demais, que se afastou demais, que pecou demais, entenda que ninguém está fora do alcance da tua graça. Que não importa quão longe ela tenha ido, o teu amor é mais alto. Que não importa quão fundo ela tenha caído, o teu braço é mais longo. Que ela saiba, agora, que ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há lugar na tua presença. Quantos se condenam por escolhas erradas? Quantos se aprisionam em culpas que o Senhor já perdoou? E o inimigo usa isso para travar a vida espiritual, para trazer confusão, para afastar do teu altar. Mas agora, em oração, declaramos liberdade. Que todo peso desnecessário caia por terra. Que a vergonha seja substituída pela paz. Que o arrependimento sincero gere restauração completa. Porque onde há arrependimento, há restauração. Onde há rendição, há renovo. Pai, também te pedimos pelos sonhos. Há sonhos que foram enterrados. Promessas que parecem ter sido esquecidas. Vontades que ardiam, mas que com o tempo se apagaram. Mas o Senhor não se esquece do que prometeu. Ainda que o tempo tenha passado, ainda que as circunstâncias digam o contrário, tu és fiel. O Senhor cumpre o que fala. Não há palavra que saia da tua boca e volte vazia. Por isso, reacende agora os sonhos que vêm de ti. Renova a visão. Mostra que ainda há um propósito. Que essa pessoa não foi esquecida. Que ela nasceu com destino, com missão, com valor. Senhor, levanta os que caíram. Fortalece os que estão fracos. Ergue aqueles que já pensavam em desistir. Que esta oração seja como um sopro do céu. Que ela alcance os que estão à beira da rendição. Que ela seja resposta para quem disse: Deus, fala comigo hoje, porque eu não aguento mais. E nós cremos, o Senhor está falando. O Senhor está se movendo. O Senhor está agindo agora, mesmo no silêncio. Deus, também colocamos os lares nas tuas mãos. Quantas famílias estão sendo atacadas? Quantos relacionamentos estão sendo destruídos pelo orgulho, pela mágoa, pela falta de diálogo? Mas cremos que o teu poder é suficiente para restaurar aquilo que foi quebrado. Entra nos lares agora, Senhor. Entra com reconciliação. Entra com perdão. Entra com cura emocional. Que toda raiz de divisão seja arrancada. Que toda influência maligna que tenta gerar contendas e afastamento seja repreendida em nome de Jesus. Que o teu amor volte a ser o centro dos lares. E oramos também por provisão. Há muitos que estão clamando por portas abertas, por sustento, por respostas financeiras. E tu és o Deus que não abandona.
És o Deus que alimenta os corvos, que veste os lírios, que nunca deixa faltar ao teu povo. Por isso, abre agora caminhos onde não havia. Abre portas onde só havia muros. Manda recursos do alto. Levanta pessoas para ajudar. Multiplica o pouco. Surpreende com teu cuidado. E, acima de tudo, dá sabedoria para administrar, para não desperdiçar, para honrar aquilo que vem do teu altar. Senhor, nós não oramos como quem exige, mas como quem confia. Não te pedimos por merecimento, mas por misericórdia, porque não temos justiça em nós, mas a tua graça nos cobre. E essa graça é suficiente. Essa graça nos alcança. Essa graça nos sustenta quando tudo parece desabar. Deus está prestes a te ouvir. Não porque você tem força, mas porque Ele tem amor. Não porque você merece, mas porque Ele prometeu. Não porque você é perfeito, mas porque Ele é fiel. Então continue orando, continue esperando, continue crendo, porque o céu já se moveu, e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pai, permanecemos aqui, de joelhos, em espírito quebrantado, suplicando com tudo o que temos. Ainda temos fôlego, então usaremos esse fôlego para te buscar. Ainda temos voz, então clamaremos com ela. Ainda temos lágrimas, então deixaremos que elas se derramem como oferta diante de ti. Porque sabemos que nenhuma oração é em vão, nenhum clamor passa despercebido diante do teu trono. E mesmo que os céus pareçam de bronze, mesmo que o silêncio tente nos calar, ainda assim confiaremos, ainda assim oraremos, ainda assim esperaremos. Senhor, nesta hora, levanta teus filhos que estão sendo bombardeados por dúvidas. Quantos têm sido asolados por vozes internas que dizem: será que Deus está mesmo ouvindo? Será que Ele ainda se importa comigo? Será que o que vivo é castigo? Mas em nome de Jesus, quebramos agora todo pensamento de confusão, toda mentira do inimigo, todo laço de acusação. Essa alma é tua, Senhor. Esse coração te pertence. E nós declaramos que nenhuma dúvida será maior que a tua fidelidade. Que essa pessoa seja visitada agora com discernimento espiritual, com clareza de mente, com renovação de fé. Que ela volte a acreditar, mesmo sem entender. Que ela volte a descansar, mesmo em meio ao caos. Deus, entra agora nas emoções desse homem e dessa mulher que têm tentado ser fortes por fora, mas por dentro estão em pedaços. São muitos que engolem o choro no meio da multidão, que fingem estar bem, mas estão travando guerras interiores que ninguém imagina. Mas o Senhor vê, o Senhor conhece, o Senhor entende os gemidos que nem mesmo foram verbalizados. Por isso, toca agora, Espírito Santo, vai onde ninguém consegue ir. Cura a alma, seca as lágrimas, dá um novo ânimo, que o coração volte a pulsar com esperança, que a vida volte a ter cor. Que o peso da dor seja substituído pelo consolo da tua presença. Senhor, essa caminhada tem sido longa para muitos. O caminho parece estreito demais, escuro demais, silencioso demais. A quem já se perguntou: será que estou mesmo no caminho certo? Mas, ó Deus, o teu Espírito confirma em nós o íntimo quando estamos te obedecendo. E ainda que os passos sejam difíceis, a paz da tua presença confirma que não estamos sozinhos. Então, agora, te pedimos por confirmação. Fala com essa pessoa. Mostra que ela está no centro da tua vontade. Renova a certeza de que a obediência não é em vão. Mesmo que a colheita pareça demorada, a semente está viva. E no tempo certo, o fruto virá. Nós oramos por resistência espiritual, porque muitos estão se sentindo fracos na fé. Não porque deixaram de te amar, mas porque o peso tem sido demais. Mas hoje nós nos posicionamos e oramos com autoridade. Fortalece os teus filhos, Senhor. Fortalece os que não têm mais forças para orar. Levanta os que já estavam se entregando ao desânimo. Que o teu Espírito nos capacite a continuar mesmo quando a alma quer parar. Que haja uma injeção de vigor celestial. Que essa pessoa sinta agora o teu toque no Espírito, reacendendo o fogo, restaurando a chama que quase se apagou. Deus, também queremos clamar por libertação. Quantas prisões invisíveis têm travado vidas que te buscam? Prisões de medo, de culpa, de traumas, de palavras malditas que foram lançadas e que ficaram como marcas no coração. Mas agora, pela autoridade do nome de Jesus, nós declaramos: toda cadeia caia por terra. Que essas amarras sejam rompidas.
Que a identidade dessa pessoa seja restaurada. Que ela volte a se ver como tu a vês, amada, perdoada, escolhida, fortalecida. Não como o mundo a rotulou, não como o passado a marcou, mas como filha, como filho, como alguém que está debaixo do teu sangue redentor. E oramos, Deus, por um novo tempo. Há muitos que sentem que estão vivendo ciclos repetitivos, que tentam avançar, mas sempre voltam para o mesmo ponto. Que começam, mas não conseguem terminar. Que sonham, mas não conseguem romper. Mas agora, pela tua palavra viva, pedimos, rompe ciclos de estagnação. Que essa pessoa entre em uma nova estação. Que o que estava travado comece a fluir. Que o que parecia estéril comece a frutificar. Que tudo o que é resistência maligna seja desfeito. E que o que vem de ti floresça com poder, com clareza e com direção. Senhor, restaura também a sensibilidade espiritual. Há muitos que já não conseguem mais te ouvir com clareza, que sentem que estão distantes, frios, confusos. Mas te pedimos, sopra sobre esses corações, que o ouvido espiritual seja restaurado, que a sensibilidade para a tua voz volte com mais intensidade, que teus filhos voltem a te reconhecer até mesmo no silêncio, porque mesmo quando não falas, ainda estás perto, mesmo quando não respondemos, ainda estás trabalhando. Que essa certeza nos envolva, tu não nos abandonaste, tu és o Deus presente. Oramos também por aqueles que estão em meio a decisões importantes. Muitos estão diante de portas, de encruzilhadas, sem saber que caminho tomar. Mas tu és o Deus que direciona, tu és o pastor que guia, e a tua promessa é clara: quem pede sabedoria, recebe. Por isso, derrama a sabedoria do alto sobre essa pessoa. Que ela não haja na pressa, que ela não decida por impulso, mas que ela seja guiada pela paz do teu espírito. Que todo engano seja dissipado, que todo laço seja revelado, e que os passos dessa pessoa estejam alinhados com a tua vontade, mesmo que isso custe a espera, o silêncio ou o aparente recuo. Deus, queremos também orar pelos teus propósitos, porque nem tudo o que estamos vivendo é fruto do acaso. Há processos que o Senhor permite para nos lapidar, para nos ensinar, para nos levar mais fundo. Por isso, te pedimos, não permita que percamos a lição em meio à dor. Não nos deixe endurecer. Que mesmo no deserto, nosso coração permaneça ensinável. Que mesmo sem entender, sigamos te obedecendo. Que mesmo chorando, continuemos caminhando. Porque no final, tua glória será vista. E o que hoje parece luta, amanhã será testemunho. Senhor, não nos deixe parar, nem desistir, nem desanimar. Que essa oração seja combustível para quem já estava sem forças. Que ela seja resposta para quem já tinha perdido a esperança. Que ela seja confirmação para quem estava em dúvida. E que acima de tudo, ela seja um lembrete: o Senhor está ouvindo, o Senhor está agindo, o Senhor está perto, Deus está prestes a te ouvir. Por isso, não pare, não recue, não abandone o altar. Há algo sendo gestado no invisível, há promessas prestes a se cumprir, e aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completá-la. Ainda que tudo pareça contrário, ainda que o tempo tenha passado, ainda que os recursos tenham acabado, creia, Deus está prestes a te ouvir. Senhor nosso Deus, chegamos ao fim desta oração, mas não ao fim da caminhada daqueles que te buscam. Continuamos firmes, mesmo que as forças pareçam poucas, mesmo que a alma esteja cansada, porque sabemos que a luta é árdua, mas a vitória é certa, a esperança é viva, e o teu amor é eterno. Hoje declaramos com ousadia que nada, e nem ninguém poderá nos afastar da tua presença, nem mesmo as circunstâncias mais difíceis que possam surgir. Pai, oramos agora por aqueles que ainda não te conhecem, que estão perdidos, confusos, sem saber por onde começar. Muitos se sentem desamparados, ansiosos, sobrecarregados com o peso da vida, e não conseguem enxergar a saída. Que o teu Espírito Santo os alcance onde estiverem. Que eles sintam, ainda que sem palavras, o teu amor imenso que não rejeita ninguém. Que um dia a curiosidade se transforme em busca. Que o desejo de ajuda se converta em entrega. Que a vida deles seja transformada pela tua graça maravilhosa. Deus, levanta, neste momento, aqueles que estão à beira de desistir. Aqueles que já tentaram, que já oraram, que já esperaram, mas que sentem que nada mudou. Para eles, Senhor, falamos com autoridade: não desistam agora.
Porque o que parece silêncio é preparo, o que parece demora é aperfeiçoamento, o que parece rejeição é um processo para lapidação, e aquele que não desiste, alcança. Aquele que resiste até o fim, verá o fruto. Por isso, fortalece-os, renova-os, levanta-os para continuar a jornada com fé e coragem. Pai, repreendemos todo espírito de desânimo, de frustração, de ansiedade paralisante, de medo que impede os passos. Que todo sentimento de derrota seja substituído pela certeza da vitória que vem de ti. Que a ansiedade que corrói a mente e rouba a paz seja vencida pelo teu espírito. Que a ansiedade não paralise, não trave, não impeça o avanço. Porque aquele que confia em ti não será abalado. Que a fé substitua o medo, que a esperança cubra o desespero. Senhor, oramos também pela restauração dos sonhos perdidos, das promessas esquecidas, das portas fechadas. Porque sabemos que o teu poder é maior que toda barreira. Que o teu nome seja exaltado em cada vitória que virá. Que as lágrimas de hoje sejam semente para os frutos de amanhã. Que a vida daqueles que estão nesse momento se transforme em um testemunho vivo da tua fidelidade. Que eles possam declarar com alegria: Deus ouviu minha oração, não desisti, Ele cumpriu o que prometeu. Deus, renova a esperança no coração daqueles que foram feridos, que foram traídos, que foram abandonados. Que o amor do Pai supere toda mágoa, toda decepção, toda dor. Que a misericórdia que cura as feridas seja derramada sobre essas vidas. Que haja reconciliação, paz interior e liberdade para viver plenamente o propósito para o qual foram criados. Porque tu és o Deus que restaura, que reconstrói, que transforma vidas quebradas em testemunhos poderosos. Pai amado, nesta última parte desta oração, queremos entregar completamente nas tuas mãos todas as vidas que estão ouvindo, todos os corações que estão buscando, todas as almas que estão cansadas. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde cada mente e coração. Que a certeza da tua presença constante seja como um escudo invencível contra toda tentativa do inimigo de roubar a alegria, a fé e o propósito. Que o amor do Pai envolva a todos como manto de proteção e conforto. Senhor, fortalece a fé daqueles que caminham sozinhos. Dá-lhes amigos espirituais, irmãos e irmãs em Cristo que possam encorajá-los, aconselhá-los e caminhar junto. Que eles nunca se sintam abandonados, mesmo quando o caminho parecer solitário. Porque o teu Espírito é nosso companheiro constante, nosso consolador e guia. Que eles sintam essa presença real, palpável, que traz paz e segurança em meio ao caos. E para aqueles que já experimentaram o teu amor e estão cansados de esperar, clamamos por renovação. Que o fogo da paixão pelo Senhor volte a arder em seus corações. Que a chama da esperança nunca se apague. Que eles se levantem para proclamar, com voz firme, que o Senhor é fiel e justo para cumprir cada promessa. Que eles sejam luz em meio às trevas, testemunhas vivas do poder de Deus que não falha. Por fim, Senhor, oramos para que esta mensagem alcance muitas vidas. Que ela seja um canal de esperança para os desesperados, de força para os fracos, de luz para os perdidos. Que cada palavra proferida aqui seja semente plantada que floresça em transformação. Que a tua glória seja manifestada em cada vida. Que decidir não desistir, que decidir continuar, que decidir confiar. Deus está prestes a te ouvir. Então, não pare agora. Não deixe o desânimo vencer. Não abandone o altar. Continue firme na fé, porque o teu socorro está chegando. Tua resposta está a caminho. O milagre que você tanto espera está sendo preparado. Confie, creia, aguarde com paciência e certeza. Porque o Deus que prometeu nunca falha. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos e confiamos. Amém. Se este vídeo falou ao seu coração, não deixe essa palavra parar aqui. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus está prestes a responder. E que nunca é hora de desistir. Deixe seu comentário contando como Deus tem falado com você, porque a sua história pode fortalecer outra pessoa. E se ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no canal para receber mais orações e mensagens que renovam a fé e trazem esperança. Juntos, vamos continuar firmes, confiando que Deus está agindo.